Boa noite, irmãos. Mais uma vez podemos nos reunir neste momento para estudarmos a Escritura, até que nós retornemos. Então vamos reunir cada um em sua casa, reúna os seus, para que nesse momento possamos meditar na Palavra de Deus. Continuemos intercedendo para que o Senhor conceda a sua misericórdia diante de toda esta situação. Vamos nesse instante entoar o cântico Grande é o Senhor. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque mais uma vez podemos meditar na Tua Palavra, ainda que seja com este distanciamento, utilizando a tecnologia. Agradecemos porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade e o privilégio de podermos meditar na Tua Palavra. Queremos, Senhor, nesse instante, rogar que o Senhor esteja, pelo Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos corações, para que possamos compreender a Tua Palavra e sermos edificados. Abençoe-nos nesta hora, nós oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O assunto que nós vamos meditar esta noite é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Jesus Cristo, Deus encarnado. O texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, os versos de 1 a 14. Diz assim a Escritura: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que significa a encarnação? Significa que Deus se tornou homem através do Senhor Jesus, a segunda pessoa trinitária. Deus estava presente, como diz o evangelista, o Emanuel, Deus presente, quando o Senhor Jesus esteve nesta terra. A compreensão clara e mais profunda das verdades bíblicas fazem grande diferença na nossa vida. E a compreensão da encarnação é uma verdade fundamental para que nós entendamos aquilo que o Senhor Jesus fez, para que nós possamos, assim, crendo nele, termos a vida eterna. O apóstolo Paulo, falando sobre esta questão da maturidade cristã e desse conhecimento, ele diz que quando nós temos esse conhecimento faz com que nós tenhamos uma firmeza e não sejamos como meninos levados de um vento, por todo o vento de doutrina para um lado e outro. A compreensão da verdade bíblica faz, portanto, esta diferença. O Evangelho de João, ele foi um evangelho em que, diferente dos 3 primeiros evangelistas sinóticos, ele faz a declaração acerca do conteúdo do seu evangelho, mostrando porque ele é um evangelho diferente dos outros evangelistas. Ele procura falar acerca da divindade de Cristo, mostrando aquilo que Cristo fez, mostrando a sua obra, a sua encarnação, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele fala sobre este propósito lá no capítulo de número 20, os versos 30 e 31, quando ele fala da finalidade do seu evangelho. Na verdade, fez Jesus muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, ele não registra tantos milagres que Jesus fez no seu ministério. Ele diz nesse trecho que existem muitos outros sinais que ele não registrou, mas ele entende que os sinais que ele registrou são suficientes para revelar a pessoa de Jesus, para revelar a sua obra e para que, crendo nele, nós possamos ter a vida eterna. Esta é a razão de nós entendermos a encarnação, sabermos por que o Senhor Jesus veio a este mundo,
porque ele se tornou homem como nós, porque ele deixou a sua glória e se tornou um de nós. Então nós podemos ver alguns aspectos nesse trecho que nós lemos, um trecho maravilhoso onde João faz uma descrição desde a eternidade até a encarnação de Jesus e a razão para esta encarnação. Por isso, a primeira coisa que nós verificamos neste texto é acerca da divindade. João procura começar o seu evangelho falando acerca da divindade de Jesus. Então, nos versos de 1 a 3, ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ao referir-se no princípio, João está se referindo ao princípio da criação. Jesus, portanto, existia antes de todas as coisas serem criadas. Jesus era um com Deus, o Pai. Jesus não é uma criação de Deus, ele é, portanto, Deus eterno como o Pai. Ele não é a primeira criatura do Pai. Pelo contrário, João procura mostrar que no princípio ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Com essas declarações, João está mostrando exatamente que Jesus era Deus antes da sua encarnação. Jesus, portanto, é Deus plenamente. E no capítulo 8, o verso 58, Jesus faz uma declaração dizendo: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Diante dessa declaração de Jesus, os judeus apanham pedras para poder atirar nele. Por que eles fizeram assim? Qual a razão disto? Exatamente por causa da declaração de Jesus. Quando Jesus declarou, eu sou, dizendo antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava usando uma expressão que fora usada no Antigo Testamento quando Deus se revelou a Moisés. Quando Deus se revelou a Moisés, ele disse, eu sou. Moisés, quando perguntou a Deus o que ele diria acerca daquele que o enviara, então Deus lhe diz, você vai dizer para o povo, eu sou, me enviou. Então, quando Jesus declara, eu sou, Jesus está, portanto, mostrando para aquelas pessoas que ele é igualmente com o Pai. No Antigo Testamento, nós podemos ver um fato muito interessante que aponta para esta preexistência de Jesus. No Antigo Testamento, nós temos a figura do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania do Antigo Testamento, isto é, uma manifestação visível de Deus no Antigo Testamento. Curiosamente, esta teofania, esse anjo do Senhor, ele é alguém que fala como enviado do Senhor, mas também ele é alguém que fala como o Senhor. E, portanto, nós podemos entender, e muitos teólogos entendem desta forma, que quando o anjo do Senhor se apresenta desta maneira, ali nós temos a segunda pessoa trinitária antes da encarnação. Portanto, Jesus, ao declarar, ele está mostrando ou dando a entender aos judeus na sua época que ele é Deus. E João procura mostrar isso. Jesus é Deus. Há muitas pessoas que não entendem assim, há aqueles que não entendem que Jesus é Deus. Mas nós podemos ver um fato muito curioso na Escritura, é que frequentemente todos os seres criados por Deus, eles quando são adorados, eles recusam a adoração. Em Apocalipse, quando João quis adorar o anjo disse,
adora a Deus. Mas nós vemos em muitos lugares que Jesus recebe a adoração. Muitas pessoas o adoram e Jesus não recusa a adoração. Portanto, Jesus é Deus, é plenamente Deus. Este é um fato muito importante em relação à encarnação de Jesus. Isto é, Jesus é Deus encarnado. Jesus é plenamente Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, os versos 8 e 9, ele procura falar acerca dessa plenitude de Jesus, da plenitude da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é, portanto, a segunda pessoa trinitária. Ele é uma pessoa que é diferente do Pai, porque as três pessoas na Trindade, elas são pessoas individuais, são diferentes umas das outras, mas elas são iguais em sua divindade, em poder e glória. Portanto, Jesus é plenamente Deus. Isso é um fato importante na encarnação. Jesus veio a este mundo sendo o Criador dele, como nós vemos no texto que nós lemos. O Criador tornou-se uma criatura, tornou-se igual a nós. Por isso nós temos exatamente o segundo aspecto neste texto acerca de Jesus Cristo, Deus encarnado. Então, primeiramente, nós vimos Jesus é Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver neste texto que Jesus é plenamente homem. O evangelista declara no verso 14: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." E o Verbo se fez carne. Esta é a declaração de João nesse verso 14. No verso 1, ele diz que o Verbo era Deus. E no verso 14 ele diz: o Verbo se fez carne. No primeiro verso tem a ver com a existência de Jesus anterior à sua encarnação, que é eterna. A segunda declaração tem a ver com o que iria acontecer no tempo, isto é, as promessas do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus, que era o descendente prometido que iria esmagar a cabeça da serpente. Então ele se fez carne. Isto quer dizer que Jesus se tornou como um de nós, mas sem pecado. Jesus, portanto, se tornou plenamente homem, experimentou todas as realidades humanas, desde o seu nascimento até a sua morte. Ele experimentou todo o sofrimento humano, ele teve fome, ele teve frio, ele sentiu dores, assim como nós. Ele experimentou toda essa realidade. Portanto, ele era plenamente homem. O mesmo João, na sua primeira carta, ele procura mostrar que havia na sua época um ensino contrário a este. Na primeira carta, o capítulo 4, verso de número 2, ele diz enfaticamente: "Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus." Na época de João, existia um ensino chamado docetismo, que afirmava que Jesus era uma aparência de homem. Esse ensino vem do verbo dokel, que significa parecer. Então eles declaravam que Jesus não era homem plenamente. Jesus era um espectro de homem. Jesus era uma aparência de homem. Quem morreu na cruz não foi verdadeiramente um homem. Quem sofreu as dores da cruz não foi verdadeiramente um homem. Mas isto é negar a concepção
da encarnação, como declara João. Nesse texto ele diz que eles foram testemunhas, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se apresentou, portanto, cheio de graça e de verdade. Jesus era, portanto, perfeitamente homem. Jesus era plenamente homem. Embora sem pecado, ele experimentou todas as realidades que nós experimentamos, mas ele viveu tudo isso sem pecado. A explicação do escritor aos Hebreus é para mostrar que esta identidade de Jesus é porque nós temos um sumo sacerdote que pode nos socorrer nas nossas aflições, nas nossas angústias. Ele nos compreende, ele nos entende. Por isso, ele é o único mediador. A sua encarnação significa que Jesus tem uma humanidade semelhante à nossa, de tal maneira que nós não precisamos de ninguém mais como mediador. Jesus se identifica conosco. A sua encarnação foi exatamente para que ele pudesse se identificar com a plenitude humana. Jesus, portanto, foi plenamente homem. Por isso o apóstolo Paulo diz que não existe outro mediador, há apenas um único mediador, que é o Senhor Jesus, o suficiente mediador, porque, na verdade, ele se identifica plenamente conosco. Então, esse texto está nos mostrando que Jesus existia antes da criação. Jesus era plenamente Deus, mas ele se encarnou, tornou-se homem, através da concepção virginal de Maria. Então Jesus veio a este mundo, nasceu como nascem todos os homens, experimentou toda a realidade humana para poder ser o nosso sumo sacerdote, aquele que pode nos socorrer. Mas então nós podemos agora entender por que isso aconteceu, por que aconteceu a encarnação, por que Jesus, sendo Deus, tornou-se homem. Então esse texto nos diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João está dizendo, portanto, que Jesus veio a este mundo. Ele se tornou como um de nós. E por que isso aconteceu? Porque Jesus se encarnou sendo plenamente homem e plenamente Deus. Exatamente para que nós pudéssemos crer nele. Ele iria realizar uma obra de tal maneira que ele pudesse retirar-nos da escravidão do pecado, pagar um alto preço para a nossa redenção, para oferecer o seu sacrifício por nós. Sendo plenamente homem, ele morreu em nosso lugar. O primeiro Adão falhou quando fora colocado à prova. Jesus, diz o apóstolo Paulo, é o segundo Adão. Ele veio, portanto, como homem, para morrer na cruz, substitutivamente em nosso lugar. Jesus veio para morrer naquela cruz em nosso lugar. E por que Jesus é plenamente Deus? Para que pudesse oferecer a Deus um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno, um sacrifício que não dependesse de mais nada, para que nós pudéssemos ter a salvação gratuitamente. Então Jesus, plenamente Deus, ofereceu um sacrifício para a nossa redenção, plenamente satisfatório e perfeito. O escritor aos Hebreus, ao comparar o sacrifício de Cristo com os sacrifícios que existiam naquela época, que eram os animais, ele mostra que o sacrifício de Cristo era perfeito. Naquela época, quando alguém pecava, ele ia ao sacerdote oferecendo um sacrifício pelos seus pecados.
O sacrifício de Cristo pôs fim a todo e qualquer tipo de sacrifício. Então nós precisamos entender que ele veio a este mundo para que nós pudéssemos, através da sua obra, do seu sacrifício, recebermos o perdão dos pecados. E aqui agora nós podemos entender um outro fato que é muito importante, declarado por João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João agora faz uma declaração muito importante e nós precisamos entendê-la. Quando nós perguntamos se todas as pessoas são filhos de Deus, frequentemente a resposta é: todos são filhos de Deus. Mas João está dizendo que nem todos são filhos de Deus. Obviamente o entendimento disso é porque, na verdade, todos somos criatura de Deus. Todos fomos criados por Deus. Mas filhos de Deus, diz João, é somente aqueles que receberam a Cristo. É somente aqueles que creram em Cristo. É somente aqueles que, se arrependendo dos seus pecados, se voltaram para a obra de Cristo, crendo que ela é suficiente para a sua salvação. E isso aponta para um outro fato muito importante. Isso quer dizer que você não precisa realizar nenhum tipo de sacrifício para a salvação. Diz João que você precisa receber. Isto é, Deus oferece gratuitamente a obra de Cristo e aquele que crê torna-se filho de Deus. É assim que diz, portanto, a Escritura. Você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa crer nele, crer que ele veio a este mundo, sendo Deus, tornou-se homem e, como Deus homem, experimentou a morte na cruz para que pudesse assim pagar o preço da nossa redenção para a remissão dos nossos pecados. O Senhor Jesus veio a este mundo exatamente para perdoar os nossos pecados. O apóstolo Paulo, ao referir-se sobre isso, na sua primeira carta a Timóteo, ele diz que Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Aqueles que se reconhecem pecadores devem recorrer à graça de Cristo. Nele há graça suficiente para perdoar os seus pecados. Você não precisa realizar alguma coisa para ser salvo. Apenas única e exclusivamente crer na obra de Cristo. O apóstolo Paulo, quando estava preso em Filipos e quando houve um grande terremoto e as portas da cadeia se abriram, e o carcereiro pergunta para Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus. Se você, portanto, ainda não crê nele, você precisa crer. Às vezes muitas pessoas dizem que creem, eu creio em Cristo. Mas esse crer que Paulo está falando e que João está dizendo é confiar única e exclusivamente na obra de Cristo para a sua salvação. Isto é, crer em Cristo. É confiar, portanto, que o sacrifício de Cristo foi suficiente para que você pudesse ser salvo, para que nós pudéssemos receber a salvação. Concluindo, você consegue compreender isto? Você consegue compreender porque o Senhor Jesus se encarnou? Atanásio, um dos pais da Igreja, no IV século, afirmou: Cristo se tornou o que nós somos para que Ele pudesse nos tornar o que Ele é, filhos de Deus. Ele é o nosso irmão maior. Ele é Filho de Deus, o único Filho de Deus que é capaz de nos tornar filhos de Deus. Que você possa, nesta noite, crer nele, se você ainda não crer.
Você precisa compreender que é crendo única e exclusivamente em Cristo e na sua obra que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Ele veio a este mundo e se encarnou, Deus homem, para que você e eu pudéssemos receber a salvação, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Creia nele hoje, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para a obra de Cristo, porque nela você vai encontrar o que é suficiente para a sua salvação. Vamos orar. Pai, rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra. Somos-te gratos porque um dia o Senhor Jesus, sendo Deus, tornou-se homem. Veio a este mundo com o propósito de oferecer um sacrifício perfeito para pagar a nossa redenção, para que nós pudéssemos nos tornar teus filhos. Por isso nós louvamos o teu nome, somos imensamente gratos e pedimos-te que o teu Espírito ilumine os corações e as mentes daqueles que ainda não têm tido essa compreensão, que possam nesta noite crer em Cristo e receberem a bênção do perdão e se tornarem teus filhos. Somos-te gratos por esta grande obra de salvação em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.